Bom, 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 bom. Tururu, Miss Yolopod chegou. tururu, Vamos para o Brasil. tururu, Aqui mesmo em Portugal. tururu. E o motivo todo mundo já conhece. Que o de cima sobe E o de baixo desce. Tararararara. Produção faz barulho! Luísa Maffei, bem-vinda! Muito obrigada, Yolanda! Opa! Tão bom fazer esta viagem contigo hoje, Sim. Luísa. Bem-vindo ao Miss Yolopod, é mais um episódio a arrancar. Minha Shirley, como Oi, estás, minha como mana? estamos? Sempre bem. Sempre bem quando é contigo. Se é para ser, tem de ser contigo. É muito bom fazer esta viagem hoje, que é sobre cozinha afetiva. Vamos até ao outro lado do oceano, até ao nosso país irmão. Vamos até ao Brasil para falar sobre comida e sobre como ela pode ajudar a mudar o nosso corpo, o nosso mundo, a nossa sociedade e também o mundo de todos nós. Não é, Luísa? É isso, vamos a isso. Luísa, para quem não te conhece, eu que assim que te descobri, que foi recente, somos amigas novas, é daquelas amizades que quando tu conheces queres logo contar a uma série de pessoas. Eu fui logo dizer, Shirley, temos de a ter no nosso podcast. Ela que é uma lufada de ar fresco, conhecemos no aniversário de uma bebé, nossa amiga em comum, não é? Sim. No meio das crianças. E tivemos a oportunidade de ter assim um primeiro contacto por lá, mas foi só depois, quando eu olhei para o teu perfil, que eu fiquei a perceber realmente o poder do teu mundo incrível, que através da comida e através dos alimentos tu consegues alcançar e transformar e criar um universo fantástico. E eu pensei, eu preciso muito da Luísa, já que cozinhar para mim sempre foi amor. Cozinha, falar de comida, para mim sempre foi amor, faz muito parte da cultura angolana. Um beijo para a minha Angola, nossa Angola, um beijão grande. Também para Santo Tomé e Príncipe, Cabo Verde, onde se come super bem também em Cabo Verde. Em Santo Já Tomé. ouvi dizer que sim. Aliás, é muito comum dos Palop, também em Moçambique, uma boa matapa. Conheces a matapa, Não, Luísa? não, É conheço. tipo, é o fungo de Angola. É o pirão Que é o do vosso pirão, Brasil. pirão, sim. Yeah, Ai, yeah. que delícia, eu adoro. Ai, Moçambique, aquele caril com aquelas gambas, aquela... muito, muito bom. Um beijão para Timor-Leste também, um beijão para todos os que se conectam a nós através do Spotify, do Apple Podcasts, através aqui do YouTube. Obrigada por estarem, obrigada por partilharem. E vamos lá, vamos embora, porque queremos agora conhecer a história da Luísa, que através do paladar e através do amor tem vindo a mudar não só os pratos de quem tem a seu redor, mas também a forma como estas pessoas veem o mundo. Luísa, como é que isso começou? Para quem não te conhece, que trajeto é esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse, Yolanda? Olha, primeiro, tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Sou sua fã, já te disse isso. Tô mesmo feliz de estar aqui. E, bom, eu comecei a cozinhar quando eu ainda era atriz. A minha formação, na verdade, é em arte dramática primeira, né? E eu era atriz de teatro. E aí, eu estava já muito cansada de ter uma relação conturbada com a comida e com o meu corpo. Eu já estava ali há muitos anos, enfrentando distúrbios alimentares. Eu estava, assim, achando que eu não ia nunca conseguir superar aquilo na minha vida. Parecia impossível, porque estava ali fazendo muita terapia, indo no nutricionista, médico, tudo, e eu sentia que eu estava mesmo ali vivendo no limite. Eu já não aguentava mais viver do jeito que eu estava vivendo. Então, a cozinha ela começou a entrar na minha vida num processo de cura, onde eu percebi que eu tinha que comer, que eu tinha que comer algo que o meu corpo aceitasse, que eu tinha que comer algo que eu me sentisse acolhida, que eu me sentisse abraçada, que eu me sentisse confortada da mesma forma que eu me sentia quando eu era criança na casa da minha avó, por exemplo. Então, eu comecei a resgatar receitas afetivas da minha família e comecei a adaptar ela para versões que o meu corpo pudesse aceitar da melhor forma. E tentei substituir um pouco a lógica das calorias pela lógica da saúde. Então, sempre que eu pensava em comer, quando eu ainda estava muito doente, eu pensava nas calorias, né? Ai, isso tem calorias, eu posso comer isso, eu não posso comer aquilo. E eu tinha uma série de alimentos proibidos que eu nunca podia comer. E aí eu comecei a pensar em olhar para o meu prato com saúde e não mais a partir das calorias, em ler o rótulo dos alimentos a partir do quão saudável eram ou não aqueles ingredientes, e não mais olhar só para a caloria.
Porque, de repente, imagina, você pode comprar um iogurte light, sabor morango, que tem 30 calorias, um pote de 200 gramas, e aquilo é um ultraprocessado. Ao invés de comprar um iogurte natural, que tem 1, 2, 3 ingredientes, mas que tem mais calorias, isso não interessa, é mais saudável. Então, comecei a tentar um pouco inverter essa lógica, e foi aí que eu comecei a adentrar na cozinha vegetal. E aí, Yolanda, foi tão transformador para mim que eu comecei a gostar muito mais de estar na cozinha com as panelas do que no palco. Eu me vi mesmo nesse lugar, sabe? E aí, numa loucura, assim, eu me inscrevi num estágio, num restaurante Estrela Michelin, que até hoje eu não consigo entender como é que eu passei naquele estágio, como é que me aceitaram ali, porque eu não tinha nenhuma experiência profissional em cozinha até então. Mas eu acho que eu tinha tanto brilho no olho, sabe? De querer aprender, de querer segurar numa faca que nem uma chefe, de querer cortar a cebola do jeito certo, que... Manifestaste e fizeste acontecer. Sim, pronto. E aí foi o que começou, e aí realmente foi um divisor de águas. Eu vi que eu queria estar na cozinha, e fui aos poucos encontrando o meu lugar na cozinha à base de vegetais. Sim, porque tu foste para uma super escola, não foi? Em Londres? Sim, fui para Le Cordon Bleu já alguns anos depois, quando eles abriram uma turma plant-based, 100% vegetal. Então, fiquei com muita vontade de ir lá estudar. Estudei, e aí meu plano era até abrir um restaurante quando eu voltasse, junto com 2 amigas minhas. Mas aí veio a pandemia, colocou todo mundo dentro de casa. E aí que surgiu que o meu projeto já existiu, Cozinha Afetiva, mas aí ele ganhou força mesmo na pandemia, porque estava todo mundo na cozinha de casa, abrindo mais a porta da geladeira do que a porta de casa. Verdade, não é? Todo mundo, assim, ali o dia inteiro na cozinha. Então, foi aí que eu comecei a levar mesmo, efetivamente, a cozinha da minha casa para casa de outras pessoas e ajudar outras pessoas a comer com mais saúde, com um maior equilíbrio também com o mundo, com os animais e tudo mais, mas sem abrir mão do sabor. Acho isso muito importante. Às vezes, quando a gente fala em comida saudável, parece que é uma cabeça de couve-flor cozida com vinagre. Não é isso, né? Pode ser muito gostoso. Então, pronto, comecei a compartilhar mais o meu conhecimento nesse sentido. Onde é que tu fazes as tuas compras? Onde é que tu fazes a seleção de ingredientes que te fazem chegar ao resultado final afetivo e completo, pleno das tuas receitas? Olha, essa é uma pergunta muito boa, porque eu comecei a pensar em quem produz aquilo que eu como, né? E do impacto que isso tem também no mundo. Então, a partir dessa reflexão, eu cheguei à conclusão que seria ótimo se eu pudesse comprar de pequenos produtores, para fortalecer o trabalho deles também, para me alimentar ainda com mais saúde, porque o que eles colhem é muito mais fresquinho do que o que eu encontro no supermercado. E foi aí que eu comecei a encomendar cabaz, esses cabaz biológicos, que tem ali uma seleção de produtos que é feita, que é sazonal, ou seja, não posso querer morango no inverno, não vai ter. E eu acho isso fantástico, porque eu acredito que a terra dá para a gente em abundância aquilo que é para a gente comer naquela estação. Então, eu consigo me alimentar com o máximo de nutrientes assim. Claro que tem a parte também, eu não como só os vegetais e as frutas, então tem toda a parte também dos secos, digamos assim, do arroz, do feijão, do grão de bico, etc. Que daí eu dou preferência em comprar a granel, mas eu confesso que eu nem sempre consigo, porque às vezes para mim acaba sendo mais prático também fazer uma compra online, agora que eu sou mãe. Então, às vezes, eu acabo fazendo uma encomenda online. Mas, assim, os frescos, eu gosto mesmo de comprar de pequenos produtores. Acho que é por aí. Tocaste já, inevitavelmente, vou ter de ir por esse corredor, não é? Agora vais-me obrigar. Tocaste no facto de seres mãe. Como é que foi para ti o processo, por exemplo, da diversificação alimentar? O teu pequeno olha para ti, tu olhas para ele e tu pensas, como é que eu vou alimentar esta criança com base nos meus princípios e filosofia? Olha, essa questão tem mexido muito comigo, da diversificação alimentar. Porque a gente cozinha uma comida que é a mesma comida que o Gael come. Então, a gente adapta a comida para ele. Seguindo um pouco essa questão do BLW também, desse método onde o bebê... ele tem autonomia, a gente respeita e confia nele para ele comer com as próprias mãos. O Baby-led Weaning. O Baby-led Weaning, exatamente, que é o desmame orientado pelo bebê, que na verdade eu nem gosto muito dessa tradução, porque não é que a gente está desmamando o bebê, não tem uma pressa para que isso aconteça. Exato. Mas ele que vai ter essa autonomia para escolher aquilo que ele quer comer.
dentro de uma oferta de alimentos saudáveis que a própria família também come, ou seja, E também os para pratos são ele iguais. manusear e perceber as texturas, as cores, os cheiros, não é? Como é que ele pode agarrar, se ele deve comer a que velocidade, se isto é mais de chuchar, é mais de trincar, não é? Essa parte é muito bonita, deixar o bebé perceber isso na comida, Sim, na alimentação. exato. E também confiar que às vezes ele quer comer, às vezes ele não quer comer. Em alguns momentos ele vai querer explorar os alimentos com as mãos e ver aquilo de uma forma mais lúdica e arremessar para o chão, e arremessar para o teto, Para a parede, para a parede. às vezes na nossa cara, né? Exatamente. Às vezes você tá assim com a roupa toda limpinha, prontinha para sair, ele vem com aquela mão cheia de beterraba e pau, te dá um Te dá carinho, uma assinatura de designer, de uma criação exclusiva. Luísa, como é que foi para ti, como mulher brasileira, chegar a Portugal? Olha, Yolanda, quando eu cheguei em 2019, eu achava tudo fantástico. Eu cheguei com muito brilho no olhar. Cheguei, uau, que incrível que é estar em Portugal. Somos 2 países irmãos. Somos, mas temos também um histórico aí que precisa ser levado em consideração, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que quando eu cheguei, eu fiquei mais na esfera do deslumbramento com estar aqui. Eu tive a sorte de ter sido acolhida na maioria das vezes, nas minhas relações profissionais. Como é que tu chegas a Portugal? Tens cá já amigos? Tens cá já família? Vens totalmente ao desconhecido, sem ninguém? Eu não conhecia Portugal quando eu e o meu marido, quando a gente decidiu se mudar para cá, era para ficar 1 ano, para ter uma experiência de casal, porque a gente rompeu a certa altura, né, o nosso relacionamento, a gente ficou aí 1 ano e meio separados, e aí quando a gente voltou, a gente pensou, olha, por que não ficar 1 ano fora do Brasil? Porque a gente se conhece desde adolescentes mesmo. Então, a gente pensou, a gente estava quase chegando aos 30 e a gente pensou, o que a gente ainda não fez juntos que a gente gostaria de fazer? Ter uma experiência fora do Brasil. E aí, a gente já tinha aqui o nosso cunhado, o irmão do meu marido, que adora morar aqui, estava trabalhando numa escola onde ele criava cabras e tinha toda a experiência dele, ver o filho dele crescer em meio às cabras, o pomar, o pé de maçã. Eu gostei desse cenário, sabe, que ficou no meu imaginário e fiquei assim, olha, acho que vai ser legal. A gente já pensava também em ter filhos e tal. Então eu vim pra cá assim um pouco, me senti um pouco Alice no País das Maravilhas quando eu cheguei, sabe? Descobrindo um país novo, uma nova culinária, novos vegetais. Aí depois, passados alguns meses, que eu comecei a perceber que, mesmo eu tendo reconhecidos privilégios, né, mesmo assim eu senti preconceito, eu senti barreiras aqui dentro que num primeiro momento eu não sentia. Então é muito engraçado, né? Que só depois de alguns anos aqui que eu comecei a perceber assim, nossa, me deram uma resposta meio invertida. No serviço de saúde. Nossa, outro dia eu estava ali no correio e alguém falou comigo de uma forma grosseira, assim. Não sei se você também percebe isso, mas às vezes eu sinto que quando eu abro a boca e assim, alguém vê que eu sou brasileira, isso pode ter uma resposta diferente por eu ser brasileira. Eu acho que estou a pensar exatamente o mesmo que a Shirley neste momento, que é... Shirley, queres dizer tu? A nós às vezes não é preciso abrir a boca, né? Pronto. Exato. Mas sentimos exatamente o mesmo. Por isso que eu tô aqui falando, mas até fico assim, tipo, poxa... O que eu tô falando, né? Mas imagina pra você, pra Shirley. Não, mas não totalmente válida mesmo, exato. Mas o que eu sinto é que existe essa barreira. E pra vocês, obviamente, é muito mais imediato e... Enfim, e com consequências muito piores também. Sabes o que é imediato agora? Que ficou totalmente agora aqui à nossa frente, não dá como fugir. O quê? É aquele momento difícil, aquele que é culpa da Shirley. Tu já disseste que era dela que tinhas de temer. Pronto, é para aí que vamos. Por isso é que ela até começou a chegar-se ao microfone. Eu sempre disse que eu tenho medo da Shirley, né? Agora, eu vou com calma, eu vou mesmo começar com calma mesmo. Não, vai. Faça o seu. É aquele momento que todos lá em casa estão à espera. Vou tomar uma aguinha aqui e respirar. Toma. Aliás, quem está também desse lado, aproveita agora, deixe nos comentários. Espera, Shirley, espera. Era só para eles escrever. Escreveram? Então é agora que sai o nosso momento Dedo
na ferida! Os índios levantam-se todos neste momento. Os índios, os cowboys, os senseis, os xamãs, é tudo aqui. Adoro. É fé, tudo ao molho e fé em Deus. Luísa, estávamos a falar há pouco de discriminação. Querias dizer xenofobia? Queria. É isso, não é? é isso, perfeito, sim. Será que essa xenofobia que sentiste aqui em Portugal já te tirou, de alguma forma, o acesso a algumas oportunidades de trabalho, por exemplo? Já tirou, mas assim, eu tenho hipóteses, eu não tenho como comprovar que foi isso. Eu acho que esse a grande dificuldade, às vezes, de enfrentar a xenofobia é a gente não ter como comprovar muitas situações pelas quais a gente passa e não ter como acionar, enfim, mecanismos legais, da justiça, etc. Então, por exemplo, eu participei aqui em 2021, talvez, pandemia, né? Ninguém sabe em que ano estamos. Acho que foi 2021. Eu participei de um concurso num canal de televisão de culinária. E eu fui avançando as etapas, eu cheguei até o final desse concurso. Foi o Masterchef. Eu também estava a pensar Não nisso, foi. mas Vou ter de perguntar, não foi? Não foi. Foi um concurso da 24 Kitchen, pronto. ok. Mas não foi. Chamava Fast Chef, mas não foi um Masterchef. Eu participei desse concurso e pronto, e foi muito legal. Por um lado, eu tive muito apoio de influencers portuguesas, da blogosfera portuguesa, foi muito bonito, todo mundo se uniu, muitas pessoas me ajudaram, porque ao final era uma votação popular. Então, eu senti assim que teve uma grande união e eu sou muito grata a isso, mas, por outro lado, o outro candidato, português, homem, e tem essa questão também do preconceito com o tipo de comida, às vezes, que eu faço também. Então, ele uma cozinha tradicional, a minha uma cozinha à base de vegetais, enfim. E aí, quando eu ia ver nos comentários dos vídeos da competição, que as pessoas tinham que assistir para depois votar em quem elas queriam, tinham muitos comentários dizendo volta para o Brasil, os seus votos estão vindo do outro lado do Atlântico, o que você está fazendo aqui, aprende a falar para depois querer estar na TV, coisas do gênero, ou seja... Bom, na verdade, eu tenho evidências, né, de que sim, é xenofobia. É que às vezes é difícil de falar também e de admitir. E também é complexo, porque, por um lado, eu me sinto muito acolhida por uma série de pessoas, por uma série de, enfim... Estruturas, grupos, não é? E mesmo em relações Associações profissionais, né? Mas, por outro lado, eu fico... Caramba, sabe? É inacreditável que em pleno século XXI a gente lide com esse tipo de comentário, assim... Nesses momentos, tu que... Então, esse é só um exemplo, mas sim, tiveram situações. Nesses momentos, tu que trabalhas com as redes sociais e que entregas tanto amor, eu cada vez mais acho que as pessoas que fazem um trabalho de comunidade, de amor nas redes, que realmente valorizam aqueles números mais do que números, sabendo que são pessoas, fazendo com continuidade, fazendo com verdade, cada vez mais acho que são essas as pessoas que mais vulneráveis estão também ao ódio. Porque como não põem ódio ali, ficam surpreendidas quando recebem ódio de volta. Como é que tu, a nível de saúde mental, num trajeto que começa com uma debilidade emocional para gerir a comida, não é? Fizeste essa superação, resolveste a ti mesma. Hoje em dia estás plena, uma mulher segura, uma mulher que se entrega ao que faz e entregas amor na tua cozinha. Como é que tu geres essas interações menos amorosas, mais frias na internet, quando recebes ódio, por exemplo? Ou então mesmo nesta situação, qual é que foi a tua reação a nível de saúde mental? Olha, quando eu sinto que me abala, a primeira coisa que eu faço, o meu marido trabalha em casa, né? Então, às vezes eu levanto, Paulo, me dá um abraço, sabe? Me dá um abraço, assim, só pra eu respirar, pra eu sentir que tá tudo bem. Porque tem um lugar invisível da internet onde as pessoas se sentem muito confiantes pra nos criticar, não é mesmo? E pra fazer julgamentos, e pra falar coisas terríveis. E então, eu gosto de sentir nesse momento que eu tenho balizas reais e concretas de afeto na minha vida, sabe? Então, isso é uma coisa que me ajuda muito, abraçar alguém, pedir pra alguém me dar um abraço, realmente me ajuda muito. E outra coisa é não ficar lendo os comentários. No começo eu lia, eu respondia, e eu criava toda uma discussão. Hoje em dia, se eu vejo algum comentário assim, às vezes eu apago, porque eu não sou obrigada a ficar lendo comentário
enfim, que não é construtivo e que está me atacando. Às vezes eu até bloqueio o usuário, denuncio, ajo mais por esses mecanismos do que de ficar batendo boca. Às vezes, quando eu vejo que as minhas seguidoras estão entrando em alguma discussão, também até peço, gente, não vamos por aí, sabe? Não vale a pena. Mas, assim, no Instagram é muito raro disso acontecer, para ser sincera. É muito raro mesmo. Eu acho que foi mais nessa competição que eu senti isso bem latente. E, às vezes, assim, os ataques acabam sendo menos a mim, Luísa, e mais, por exemplo, agora com o meu bebê, ao modo como eu alimento ele, sei lá... Eu já vi comentários do tipo, ai, que preguiçosa, ao invés de fazer uma comida do bebê, ela dá a mesma comida dela. Que preguiçosa que você é, Luísa, da feio. E assim, então, fogo, se fosse comigo, nem sei o que é que eles diriam. Porque eu acho que a tua comida, número 1, dá muito mais trabalho. Não é? Porque como, quer dizer, muito mais não. Mas como exige tu reformulares e pesquisares e como é um trabalho de amor e tu constantemente estás a aprender novos pratos, pelo menos apresentas novos pratos, né, ao teu público. Portanto, imagino que estejas sempre em constante pesquisa. A minha, sim, é preguiçosa, não? Porque estou muito ali à volta daqueles pratos padrão. Se bem que às vezes posso fazer uma transformação vegetariana de um ou do outro, mas acho que a comida mais habitual, aquela mais tradicional, tem muita mais preguiça do que a tua. A tua é muito mais de criação. E também qual é o problema da comida ser preguiçosa, também não é? É verdade. Gente, é maravilhoso. Olha, você chegar à noite cansado em casa, e aí você faz uma massa, abre ali um frasco de ervilha, de qualquer coisa, faz uma massa primavera com as verduras que estão na geladeira, e todo mundo come e fica feliz. Também não tem que ser, porque, né, parece que o tempo todo a gente sempre tem que ser algo a mais daquilo que a gente mostra na internet. Nunca é suficiente, né? Então, eu também aprendi a lidar com isso como... Olha, vocês não conseguem ver globalmente quem é a Luísa também, quem é a Yolanda. A gente consegue mostrar um lado da nossa vida, não consegue mostrar todo. Então, de repente, naquele dia, eu fiz... teve um vídeo que despertou muito esses comentários do Preguiçosa, que foi um dia que eu fiz arroz, feijão e couve-coração. Só. E aí ficou toda essa coisa do preguiça, do falta nutriente. Primeiro que não falta, esse prato é nutricionalmente completo. Pronto. Mas aí as pessoas ficam com Explica essa coisa... por quê que é nutricionalmente completo. Então, porque, olha, imagina... A gente tem o arroz, que é uma fonte de cereal, é um hidrato de carbono. E a gente tem o feijão, que é uma leguminosa, uma fonte de proteína vegetal. Se a gente juntar esses dois, a gente tem todos os aminoácidos que a gente precisa. Ou seja, a gente tem uma proteína completa. Porque as pessoas, e às vezes eu também me pego nisso, a gente está muito fissurado pela proteína, né? Mas esse prato tem proteína? Esse iogurte, quantas gramas de proteína ele tem? Então, a gente está o tempo todo nessa coisa da proteína. Então, tem proteína para todo mundo. E a couve-coração é um vegetal cheio de antioxidantes, da família das crucíferas, que é super importante a gente consumir. Podia ter uma batatinha ali também, talvez? Podia, Mas assim, é o que deu para fazer naquele dia, sabe? E às vezes as pessoas estão dando papas industrializadas, estão comprando comida pronta, porque sentem mais segurança nisso do que em preparar uma refeição que pode ser muito simples, gostosa e nutritiva para a família toda. Então, que confiança é essa também que às vezes a gente dá em alguém preparar essa comida, numa indústria preparar essa comida por nós, achando que o que a gente faz é pior do que aquilo que está ali num frasco. Tudo triturado. Verdade. Não é? Sem dúvida. Isto é interessante porque me faz lembrar uma questão que eu sempre tive, que é esta ideia do preconceito alimentar, não é? E curiosamente, esse preconceito alimentar incide sempre em pratos típicos dos chamados países em desenvolvimento, que a Europa cunhou como país em desenvolvimento. Sim. Arroz e feijão é muito brasileiro, faz parte da identidade. Tal como para nós, angolanos, a ideia do pirão, nós já ficamos felizes só com o pirão, o tomate e o ovo escalfado e o molho de tomate. Isto são questões interessantes de se pensar, porque eu fico a pensar, pronto, o racismo vai muito mais e a xenofobia vai muito mais para além do que aquilo só que nós vemos. E eu gostava de perceber, relativamente a esta ideia do preconceito alimentar, se como mulher brasileira, principalmente que está a tentar arranjar e propor uma nova abordagem para o modo como se olha para a comida, se também consegues sentir isso para além do tipo de comida de ser sempre 100% à base vegetal, mas também sentes este preconceito alimentar no tipo de comida, mas também vindo nesta parte da identidade. Sinto.
tem ainda, né, um pouco esse mito, essa falsa percepção de que a cozinha europeia é a melhor do mundo. Ou, principalmente, a francesa, né? E os italianos não se calam com isso o dia inteiro. Tenho Aí um lá você em pode casa horrível. Ai, que nós comemos melhor. São os italianos, os franceses e os espanhóis. Acham que comem melhor e Sim. que vestem melhor. Sim, eu concordo 100%. Ou aqui no caso de Portugal, que a dieta mediterrânica, né, aqui no Mediterrâneo, é a mais saudável Sim. do mundo. Mas porque tem estudos aqui, não tem estudos nos países da África, não tem tantos estudos no Brasil. A E nossa até- alimentação é muito saudável, gente. E até pode ser a mais saudável para aquele biotipo de pessoas Exato, que nasceram sim. ali, porque teoricamente é isso, não Sim, é? e que tem condições econômicas também para comprar tudo que é necessário para uma alimentação saudável. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Olha, se a gente pegar a abundância de cereais e de leguminosas, de feijões no plural, a quantidade de feijão que a gente tem, tanto no Brasil quanto nos países... Em Angola também. Exato, exato. Feijão macunde, feijão preto, feijão encarnado, feijão manchado. Exato, é que faz todo o sentido que nós precisamos mais de hidratos de carbono, né? Tendo em conta os contextos em que nós estamos a crescer e estas pessoas que estão a desenvolver, é normal que os nossos nutrientes venham de forma diferente, não é? Exato. Sim. Então, Até- então às vezes eu sinto um pouco isso, assim, esse preconceito. Porque agora que eu fiquei pensando, quando eu abro um workshop de cozinha tailandesa, a gente gosta do exótico também, né? Ou é cozinha europeia ou tem que ser exótico. Então, Fusão. quando eu abro um workshop de cozinha tailandesa, pumba, esgota. Na hora. Acaba. E quando eu abro um workshop de cozinha brasileira, até agora eu não consegui fechar uma turma Ok. de cozinha brasileira. E é muito curioso, porque não é que eu não consigo fechar turmas de outros tipos de workshop, mas eu sinto que tem, sim, um certo travo aí com... E é engraçado, gente, porque ao mesmo tempo ama-se a cultura brasileira aqui em Portugal. Você liga o rádio, tá tocando bossa nova, para um pouquinho no tempo, né? Vamos combinar que continua, a música brasileira continua, mas enfim. Mas tem ali a bossa nova, tem, enfim, o Caetano Veloso, Tropicália, essa coisa toda do Brasil, o açaí, a tapioca, estão aqui, mas eu acho que de repente apresentar a feijoada, como a gente faz no Brasil, não é feijoada. A feijoada é assim, às vezes tem um pouco essa não sei se é uma disputa Sim. culinária. Tu achas que... há pouco falaste num termo que eu achei muito curioso, que foi o preconceito gastronómico. Tu achas que existe, por exemplo, essa coisa de... Quando nós vamos a um restaurante, por exemplo, em França, e vemos um prato que até podia ser um prato simples, era um bife com um molho e umas batatas, mas já te fazem ali toda a construção e por aí fora. Tu acreditas nessa transformação, nessa parte progressiva da culinária brasileira? Há pouco falaste que talvez não fosse elegante apresentar uma feijoada assim, e se calhar as pessoas não têm tanto interesse, deduzo eu, em fazer um curso para aprender a fazer uma Sim, feijoada sim, por isso, sim. porque não podes fazer se calhar um brilharete e dizer tchá, olha aqui a minha feijoada glamourosa. Mas acreditas nessa desconstrução da culinária a esse nível, ao transformar pratos simples numa coisa exquisite, Sim. Michelin? Sim. Acreditas e... Muito, muito. No restaurante que eu trabalhei mesmo, em São Paulo, a gente servia moqueca, que é um prato delicioso, super tradicional, popular, caiçara, né, das populações que vivem próximo aos rios. E a gente fazia ele numa versão gourmet. Então, por exemplo, ao invés de servir aquilo ensopado, que os ensopados geralmente não são muito bonitos, vamos combinar. Sim. Não fica vistoso aos olhos quando você recebe um prato de ensopado. É afetivo, é delicioso, mas não é bonito, glamuroso. Então, o que a gente fazia no caso da moqueca? A gente separava o caldo e deixava o caldo por baixo. Ao invés de colocar o arroz, as colheradas no prato, a gente fazia uma terrine de arroz, ou seja, uns retângulos que iam na chapa e colocava ali, e depois por cima iam os camarões e a pescada, ao invés daquilo tá tudo ensopado, e aí o pirão também ia num potinho à parte, ao invés de colocar tudo no mesmo prato, e a farofa também numa cumbuquinha à parte. Então, você já consegue criar, acredito muito nisso que você falou, Yolanda, da gente pegar esses pratos tradicionais e dar ali uma nova roupagem. Eu gosto muito dessa brincadeira da alta gastronomia. E quais é que são os teus 5 pratos brasileiros favoritos? Bora aí, aqui para nós. Para o pessoal também ir ver e experimentar. Olha, bom, eu adoro a moqueca, pronto, esse é um.
O outro que eu adoro é bobó. Ah, eu também amo bobó de camarão. Adoro. Queria que dissesse isso. Ainda bem que bobó. disseste. Eu Ai, acho amiga. muito gostoso. Então, tão pra quem não delicioso. conhece, né, que é com a mandioca, que eu adoro mandioca. A mandioca e o leite de coco, faço ali um creme. E aí, depois tem o camarão. A gente pode fazer uma versão vegetariana com cogumelos, com grão, que também fica muito gostoso. Eu adoro o baião de 2. Ah, baião de 2. Ai, vocês conhecem? Eu conheço o baião de 2 Não também. conhece? Não. O baião de 2 é o arroz com feijão já misturado. Ok. É um feijão manteiguinha, que é um tipo de feijão. E aí vai um queijo coalho também, assim, cortadinho. Há quem coloque carne desfiada, mas não, tradicionalmente é o queijo mesmo. E pronto, é uma delícia. É um prato, de novo, muito, muito simples, que a gente pode também fazer numa versão 100% vegetal. E que é delicioso, é muito bom. Já disseste 3. Moqueca, de 2. Olha, agora eu vou me comprometer, porque eu nunca fiz uma versão vegetal desse prato que eu vou falar, mas pra mim tem um valor afetivo enorme. Então, gente, veganos, me desculpem, mas eu vou ter que falar da galinhada. Porque o próprio nome... Eu esse não conheço. A galinhada é um prato mais caipira, mais do mato, da roça. Então, assim, é arroz com a galinha e com milho, com ervilha, com molho de tomate. É aquelas já comidas que a parece gente bom. faz tudo num tacho só. E pronto, tem um valor afetivo também Arroz pra de galinha, mim. né? É, É arroz é um de arroz galinha. de galinha. Em isso. Itália já seria risoto. Então, exatamente. Numa sociedade que beneficia muito das nossas inseguranças, há pouco estavas a mencionar que passaste por este período de distúrbios alimentares, mas também mencionaste que tinhas vindo das artes dramáticas, a tua formação tinha sido em artes dramáticas. Como é que se passa deste ponto de se passar por um distúrbio alimentar e depois dar-se a volta e contornar-se isso e meter o afeto e o amor, e esta ideia do amor relativamente a algo que noutra altura da nossa vida nos causou tanto constrangimento, neste caso a alimentação, como é que numa sociedade que beneficia das nossas inseguranças é falar de amor, meter o amor ali no prato, o amor à mesa? Como é que é isto? Como é que é esta transformação? Olha, eu acho que quando a gente fala de uma cozinha afetiva, é uma oportunidade da gente baixar um pouco essas máscaras e essas inseguranças também. Então, eu noto isso muito nos meus workshops, porque eu tenho trabalhado muito com o mundo corporativo, então com empresas que chegam ali com 50 funcionários que às vezes nem se dão um bom dia, e eles estão todos ali para aprender a preparar algumas receitas. E aí eu vejo como a cozinha, ela tem mesmo esse poder afetivo de, aos poucos, rompendo as máscaras. E é muito engraçado, porque as empresas geralmente colocam nas equipas pessoas que realmente não estão se dando muito bem. e que, no fundo, tem muito a ver com as nossas inseguranças, não é? Como você disse, porque você não dá bom dia para uma pessoa que te dá bom dia, você não responder, diz mais respeito a uma insegurança sua do que propriamente aquela pessoa que está te dando bom dia. Então, eu acho que quando todo mundo senta para comer e a comida é muito gostosa e você tem a possibilidade de ver ingredientes tão simples se transformarem em coisas incríveis e ter orgulho daquilo que você fez, isso te alimenta também para além da comida, né? Comer não é só ingerir nutrientes, é o afeto que está no prato. E eu tento olhar para o meu prato assim, eu sempre tento deixar, nem sempre eu consigo, um espacinho branco, que é para olhar e pensar, olha, ali tem o afeto, sabe? Eu estou comendo isso também no meu prato. Tem o arroz, o feijão, a couve, a batata, o tomate, o pepino, e ali está o afeto. Eu já ia olhar e ia pensar, ali está nada. Ou seja, ainda bem que eu tenho alguma coisa. Este Né? modo de olhar Porque para a comida veio por ter estudado ciências sociais também? Ou... Sim, eu estudei ciências sociais também. Eu dei uma volta muito grande até chegar na cozinha, né? E é engraçado, porque quando eu era criança, eu gostava muito de cozinhar, mas depois, por essa questão dos distúrbios alimentares, eu me vi muito longe da cozinha. A cozinha virou para mim um lugar, assim, terrível, um pesadelo. Mas sim, tem essa formação também em ciências sociais. Inclusive, agora até penso em voltar um pouco mais para um estudo mais teórico, assim, Eu sou meio cabeçuda, sabe? Eu sou meio nerd. De voltar um pouco para esse lado também. Quem sabe, né? Quando o meu bebê me permitir, porque Sim. agora tá... também assim,
Acho que ele tá mais pronto também para ir pro mundo do que eu. Não sei se você sente isso também, Yolanda, Sim, mas eu acho que eles adaptam-se muito rápido. chega uma altura ali que, poxa, olha, eu fiz uma formação esse final de semana, eu fiquei fora o dia inteiro. E aí eu cheguei em casa, ele vai estar morrendo de saudade de mim, ele vai estar me esperando, ele tá louco pra mamar. E aí eu abri a porta, aquele silêncio, ele estava na cama, dormindo. Aí eu olhei pro meu marido, Paulo, ele chorou muito pra dormir? Nada. O meu também voltou há pouco tempo de Itália, fui buscá-lo ao aeroporto. Muito contido. Muito olá, riu, deu-me um beijinho. Tá bem, já nos cumprimentámos agora, pronto. Cada um à sua vidinha. E eu, filho, não tiveste saudades, filho? Olha a mamã. Sim? O que se passa? Luísa, perguntar-te, sair um bocadinho deste registro, ir um bocadinho atrás, mas inevitável perguntar-te, o que é que tu achas que despoltou os teus distúrbios alimentares? Certo. Houve algum episódio, algum momento da tua vida, o que é que tu vias no espelho? Ok, vias o que não era real, mas o que é que tu achas que te levou nessa direção? Muitas coisas. Eu acho que primeiro tem esse contexto social que acaba sendo mais sensível para algumas pessoas. Então, eu fui uma adolescente que comprava todas as revistas de emagrecimento, que na época eu fui uma adolescente dos anos 90. Então, assim, tinha muita revista te ensinando a emagrecer 5 quilos num dia. Tinha aquelas capas de revista com aquelas atrizes, que inclusive essa moda voltou. E eu fico com tanto medo dessas meninas, jovens, adolescentes de 15 anos, porque eu me vejo, em retrospectiva, com aquela calça, cintura super baixa, aquele top e aquela barriga que tem que estar negativa, né? E eu sempre tive, assim, um voluminho a mais ali na barriga, então eu ficava fazendo de tudo para perder. E aí, o que eu acho que aconteceu? Quando eu comecei a emagrecer das dietas malucas, as pessoas começaram a me elogiar. E eu tinha muita necessidade de aceitação, acho que todo adolescente tem, mas eu tinha muita essa necessidade de me sentir pertencida. E aí, de repente, quando as pessoas começaram a me elogiar, eu fiquei, estão me notando, tô fazendo uma coisa legal, sabe? E eu fui indo muito para esse caminho. E eu acho também, assim, que tem um componente familiar, porque a minha mãe, ela é maravilhosa, mãe, te amo, se você tá me ouvindo, te amo muito, muito obrigada por tudo que você fez por mim. Beijo, mamãe da Luísa. Já agora para a minha também, para a mamãe da Shirley também. Beijo para as nossas mães, vocês são as melhores. São, todas. Mas teve essa questão também da minha mãe, por ter uma doença crônica, ela tinha que fazer uma alimentação muito restritiva. E em casa era tudo cru, era tudo maçã e castanhas. E eu também ficava com essa restrição em casa e nessa pressão de, nossa, eu preciso fazer isso para ajudar minha mãe, eu não posso comer uma bolacha na frente da minha mãe, ela vai ficar com vontade, eu tenho que ajudar ela. Então, tinha também um pouco essa coisa, essa pressão, acho que um pouco familiar também, que me rompeu qualquer coisa ali. E aí, pronto, eu comecei a me ver muito enorme no espelho. Pronto, meu anel aqui, ele descolou a pedrinha. Mas é lindo, é lindo. Obrigada. Eu comecei a me sentir enorme no espelho e é realmente uma distorção de imagem. Eu me via enorme. E quando eu falo isso, eu espero que ninguém se sinta ofendido, eu espero que as pessoas entendam que é um distúrbio mental, que não é um preconceito, não é uma gordofobia, não é nada disso. Mas eu me via enorme e aquilo para mim era terrível. Então, eu acho que na anorexia a gente perde completamente o controle. É quase uma persona anorexia que eu me sentia possuída, de verdade. Eu sentia que tinha algo em mim que não me deixava comer, porque depois, quando eu fui ficando doente, chegou uma hora que eu falei, gente, eu vou morrer, eu não quero morrer. Eu sou muito jovem, eu quero viver, eu tenho uma vida inteira pela frente, mas eu não conseguia sair daquilo. Eu lembro de chegar, assim, sei lá, num café, olhar para um pão de queijo, olhar para um pão de mel, e fica assim, eu vou comer. Me vê, por favor, e não conseguir falar, sabe? Fica assim, sim, tipo, o que você quer? A fila toda, uma água com gás e gelo, por favor. Eu não conseguia, sabe? Foi muito complexo mesmo um quadro de distúrbio alimentar. Não é à toa que a gente tem uma taxa significativa de pessoas que morrem, né? De pessoas que não conseguem se recuperar, de pessoas que
passam por um outro transtorno. Então, eu mesma saí da anorexia e entrei na bulimia. E a cura ela é um estado de atenção permanente também. Eu sei que eu sou uma pessoa que a vida inteira vou ter que ter essa atenção comigo mesma, para não ter recaídas, para não voltar a padrões alimentares que me fizeram sofrer muito, que eu não quero mais. Então, é bom também que conforme os anos vão se passando, eu vou me fortalecendo. E se alguma coisa acontece, eu sei qual é o trilho para onde eu tenho que voltar. E eu gosto também de trazer isso, porque eu adoro participar de podcast, porque a gente tem a possibilidade de falar mais amplamente sobre o assunto. E às vezes no Instagram fica muito o 880, a coisa muito chapada. Então é isso. Mas acho que foi por aí. Acho que foram essas pressões sociais e também familiares que acabaram me levando para esse quadro. E tem uma predisposição genética também, dizem. Né? Eu não sei se eu acredito nisso 100%, mas pronto. Também já ouvi essa teoria de que existe mas uma dizem que predisposição tem, genética. E de fato a minha mãe é uma pessoa que eu acredito que ela também tem enfrentado questões com a comida e com o corpo dela, o meu irmão também. Então, eu acho que a gente tem esse componente genético também. Sim. E agora, como mãe, como é que tu vês esta questão? Pronto, a partir do momento em que traz uma criança ao mundo, de certeza que também tens esse medo por teres passado e por veres que existe uma predisposição genética. Como é que tu vês o teu papel neste caso para evitar que isso aconteça, detectares os sinais, contornares isso? Olha, é por isso que eu tenho me dedicado tanto também à introdução alimentar do meu bebê, porque eu acredito de verdade que nessa fase a gente pode evitar muitos problemas. Então, um dos problemas, por exemplo, da bulimia é a falta de autorregulação. Você come, tem uma grande compulsão, você não consegue reconhecer que você está saciada, você passa do limite e aí você acaba expurgando a comida, seja do jeito que for. Então, eu acredito que esse método de alimentação, o BLW, ele ajuda o bebê a se autorregular, porque eu não estou botando a comida na boca dele, eu estou dando a possibilidade dele se alimentar e de confiar que ele está satisfeito mesmo quando ele come só um brócolis e de não ficar caindo na armadilha das minhas expectativas em relação ao que ele quer ou não comer, de oferecer a comida que está no meu prato para ele e de confiar que o corpo dele já sabe o que ele precisa comer. Então, esse tem sido mesmo um tema que eu tenho olhado com muita atenção desde já. Inclusive, desde já eu fico com alguns questionamentos de como é que eu vou lidar com o veganismo no meio disso tudo. Isso é algo que, para mim, é muito forte nesse momento. Eu não quero que o Gael leve na marmita para a escola um bolo de aniversário vegano no dia que tiver um aniversário de uma criança que não é vegana. Honestamente, não me interessa se aquele bolo tem açúcar, corante, chantilly, ovo, leite, manteiga, apesar de ser vegana. Por quê? E apesar de querer que ele tenha uma alimentação saudável, porque eu acredito que a exceção ela faz parte da alimentação saudável. Se não tem exceção, vira um distúrbio. Uma obsessão. Vira uma obsessão, vira uma coisa proibida. E eu não quero que ele tenha culpa em comer. Como eu tive culpa em comer, eu não quero que ele tenha culpa em comer. Então, eu tô assim, nossa, com a cabeça em revolução nesse momento. Realmente pensando como é que eu vou resolver essa equação. Em relação ao meu bebê, quando ele for criança. Mas eu quero que ele possa fazer as escolhas dele mais tarde. Se ele quiser ser vegano, eu vou dar todo o apoio, vou ficar super feliz. Mas eu não queria que ele se sentisse culpado, é isso. Porque o que eu vejo, às vezes, das crianças veganas é mãe, posso comer aquele sorvete? Não, porque aquele sorvete tem leite de vaca. Lembra? Vaca. A vaca é aquela vaca que a gente viu no campo, livre. A gente não quer que ela sofra. Eu entendo essa lógica de explicar dessa forma para uma criança, eu respeito. Mas, pela minha história alimentar, eu fico com um pouco de medo do que isso pode repercutir na cabeça dele, em termos de se sentir culpado em comer algo, ou em comer escondido, e não me contar, em quebrar uma confiança que eu quero que ele tenha em mim, para apoiar ele naquilo que ele quiser fazer. Perfeito. Não tudo, né, gente? Peraí. Sensata, eu estou aqui, eu estou embalada. Luís, e aqui em Portugal, quais é que são os teus top 5 pratos afetivos? Uau! Eu adoro o alho francês à Brás. Ainda hoje falámos desse prato, Shirley. Não falámos disso há pouco. Yeah. Eu adoro essa recriação com alho francês. Eu gosto muito. Eu adoro o tofu a lagareiro. Lagareiro? Lagareiro.
Adoro o tofuzinho ali com a alga, com as batatinhas. Acho muito gostoso. Eu gosto muito da jardineira também. Porque esses pratos mais caldeiradas, assim, eu adoro. Ai, tão delícia. Depois a batatinha ali bem cozida, tipo, que se desfaz, não é? Sim. No meio da cenoura e da ervilha. Exato. É tão conforto isso pra mim. Eu adoro canja. A canja feita com pleurotos, que é um tipo de cogumelo. Agora, a canja, eu fico realmente na dúvida de onde é que a canja veio. Porque no Brasil... Vocês comem canja? Eu, por acaso, eu não gosto. Calma, eu como comemos aqui em sim, Portugal. exato. Mas eu não gosto de Não canja. É gosta? a única sopa que eu não gosto. Mas eu acho culturalmente estava presente, sei lá, na sua infância. que em Angola, na minha infância sim, porque eu vim para cá com 3 anos. Mas assim, em Angola, Shirley, canja não, né? Pois é que eu cresci cá também, então... Pronto. Yeah. Não, Porque a canja Brasil, não é uma a gente cena come angolana. muita canja, mas deve ser portuguesa mesmo. A Em canja. Angola, em Angola há a cultura do caldo, mas é o caldo tipo um peixe. Sim, a gente Pões tem o muito no Brasil peixe também. para curar ressaca, é ótimo, que também é algo muito cultural, a ressaca em Angola. Sim. Mas basicamente é difícil de catalogar a canja, porque no Japão é o ramen, não é? Um caldo com massa. É o conceito do sim, ramen. porque aqui é com a massa no Brasil, e eu acho que no norte de Portugal, já ouvi dizer também, come-se com arroz. Sim, A sim, canja aqui, também se come com arroz. Sim, com arroz. Mas também Mas no sim, Japão esses tens pratos massa de arroz. ensopados, sim. A massa lá é de arroz. Então, A estas coisas- culinária japonesa e a portuguesa, elas têm muitas conexões. Sim, eu sim. tenho percebido isso. A O tempura. sim. E agora essa coisa do caldo também faz muito sentido. Agora, sim, pra mim o top número 1 não é nenhum desses 4 que eu falei até agora. Ai. É o arroz doce. O arroz doce Exatamente. é uma instituição, gente. Exatamente. Minha sobremesa Obrigada, favorita. Portugal, por essa Exatamente. criação maravilhosa. Super. Ah, Sério, isso é muito gente, bom. maravilhoso. Olha, eu estou arroz doce. chocada. Arroz doce é... Momentaço, sim. gente. O episódio está arrumado. Uma convidada que chega e que diz que top número 1 da culinária em Portugal é o arroz Arroz doce. doce, gente. Mas Fez o arroz meu doce é muito dia. bom. É a melhor contribuição Irmã, gastronômica. como é que fazes o teu? Olha, Tem segredo o teu? o meu arroz doce, eu gosto de fazer ele com... Pronto, eu não uso leite de vaca, eu uso leite de caju. Que eu Ok. faço leite, pra ele ficar bem gorduroso. Porque a gente tem que ter um leite gordo ali. E depois eu gosto de primeiro cozinhar o arroz em água. Não deixar ele totalmente cozido, mas pra depois meter ali no leite de caju. E eu gosto de deixar ele mesmo assim, mais papinha. Sim. Que mais? Aqui em Portugal era uma coisa que eu não fazia no Brasil, mas eu aprendi a colocar a casca do limão, Aham. não é? A casca do limão, que realmente dá um sabor Mas colocas incrível. aonde? Eu coloco no caju, no leite de caju. Ok. Eu fervo ele Eu não. com... Eu não. Como é que você faz o seu? Eu coloco a casca de limão logo na água que ferve para cozer o arroz. Eu tipo fervo o arroz em chá de limão. Ah, Yeah. muito interessante. Eu Yeah. vou testar essa sua variação. Mas eu faço uma coisa que aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a nossa vizinha, uma velhinha do nosso prédio muito querida, tornou-se nossa avó, que era, ela fazia com leite creme. Em vez de ser com leite só normal, ela, ao leite normal, juntava aquela outra sobremesa em pó. Isto para ti Exato, é e há quem faça industrial. leite com Não, leite mas a condensado, gente tá exato. falando de memória afetiva e das Yeah. exceções. E ela, basicamente, depois do leite, Shirley, juntava o pozinho amarelo, aquela mistura do leite creme, e juntava, e depois era aí que ela cozia o resto do arroz. Então o arroz era feito numa espécie de pudim. E ficava Super cremoso, cremosíssimo. que delícia, que Yeah. delícia. A minha avó, ela fazia com leite condensado. Exato, que exato. delícia, Aqui sim. há muita gente também Ela faz, exato. colocava o leite condensado. E eu lembrei porque também ficava super cremoso. E eu só sentia que eu chegava na casa da minha avó depois que eu comia o arroz doce. Eu tinha que chegar e ir direto, assim, no quintal, ela já deixava uma tacinha pra mim, porque não podia comer antes do almoço, né? A minha mãe não deixava, mas a minha avó chegava ali com a tacinha, olha, pode comer. Para mim é o Eu Natal, comia, que não é muito Natal bom. se não houver arroz doce. Engraçado, sabia? Porque no Brasil, o arroz doce não tem esse lugar da festa que tem aqui em Portugal. Eu acho isso tão interessante que no Natal come-se arroz doce, não é? Nos Yeah. casamentos também. Sim. É. Por acaso agora fiquei curiosa para saber, esta pergunta é para as duas, porque quando estamos a falar de cozinha afetiva, que momentos é que vocês têm que envolvam comida que vos enchem o coração? Ou que pratos é que vos enchem o coração quando pensam, porque associam a pessoas, acima de tudo?
Começa tu, Luísa, que és a convidada. Eu? Porque senão depois eu falo demasiado, chamo as pessoas aqui para ser eu a falar, não pode ser. Olha, Numa hora. Fala sozinho uma hora, Luísa. Só vou te observar. Não. Eu vou falar a minha, você já fala a sua. Eu acho que é o arroz e feijão, sabia? Eu acho que o arroz e o feijão pra mim é assim, o top do top afetivo do mundo. É o arroz e feijão. Um dia que eu tô me sentindo com muita saudade de casa, com saudade dos meus, eu faço um arroz com feijão, uma farofinha, se der tempo, que eu adoro farofa, um vinagrete de tomate. Não precisa de mais nada pra mim, sabe? Pode ser uns vegetais no forno, uns vegetais grelhados, uma batatinha assada com alecrim. Mas se só tiver arroz e feijão, tá ótimo também. É muito afetivo pra mim, arroz e feijão. Para mim, Shirley, não sei se queres adivinhar, mas é uma boa muamba. Claro. É a minha muamba com o meu fungo, com o meu feijão de óleo de palma. Olha, até estou a ficar mal agora. Criaste um vazio emocional, afetivo agora, só por eu não ter aqui agora uma muamba. Mas eu amo. E tem de ser a da minha mãe, sabes? Tem de ser. É isso. Por isso é que eu associo entendo, sempre a sim. pessoas, porque para mim é o pirão com tomate e ovo escalfado, porque associo sempre à minha avó. E Então, eu fiquei a pensar nisso há pouco, Shirley. Esta pergunta agora é para ti. Ovo escalfado, ovo cozido, ovo fervido. desculpa. Escalfado. Desculpa. Em Angola ninguém sabe o que é escalfado. Pronto. Mas aquilo não é só um ovo cozido. Um ovo cozido tipo é aqueles, sei lá, que tu metes na água, o ovo escalfado é diferente, porque não... O ovo pochê. Mas- Não sei também como é que se... Mas desculpa, o ovo do angolano não é escalfado, Shirley. Aquele Se ovo for da é minha avó- acidental. Cozido em água. Sim, Não é aquele- cozido em água. Não, tu não cozes mesmo e depois abres no meio do molho de tomate, Shirley? Eu estou a falar da comida da minha avó. Certo. Juro que A aquilo era um ovo escalfado, porque imagina, um ovo A avó da cozido... Shirley é fina. É o ovo que fica tipo, pronto, como se estivesse dentro da casca, né? E o ovo escalfado não, tem um... Tu abres dentro do molho, era já isso? O escalfado é assim. Exato. Está o molho a acontecer e tu já abres o ovo dentro do Sim, molho e ele coze ali. e um ovo cozido é mais seco E a tua por avó dentro. faz assim, né? Sim, é incrível Pronto, por causa a minha disso. não, a minha mãe, a minha avó e pronto, todas fazem esse mesmo prato, mas com o ovo cozidinho em casca, Ok. juntado a posteriori, percebes? Yeah. Ok. Mas pronto, a família da Shirley tem pedigree. É outro nível da angolanidade. É outro nível. Angolanas que fazem ovos escalfados, escrevam aí, quero ver quantas. Cozido ou escalfado? Como é que é, Angola? Digam aqui nos comentários. Mas é muito curioso, quando depois temos estas pontes, temos pratos que encontram um lugar comum. O arroz doce, super unânime, né? Sim. Mas depois temos a canjica, A canjica maravilhosa. que é de Angola. Deliciosa. Mas a canjica tem uma cena, falando em memórias também, Shirley, que Sim. é, canjica é o prato dos... Não sabes? Quem é que sabe? Não sei. Funerais. A sério? É mesmo? Yeah. É que a primeira vez que eu comi foi com pessoas brasileiras, então eu nem conhecia canjica do Como contexto angolana. familiar como angolana. Yeah. Não, Olha, em não Angola sabia. a canjica é o prato dos funerais, porque lá em Angola o funeral é tipo festa. Aham. E quem me está a ouvir de Angola percebe exatamente o que eu estou a dizer, porque é um momento em que as pessoas juntam-se mesmo para celebrar a vida de quem faleceu. E digo festa sem tabus porque as pessoas cobram, tem de haver comida, tem de haver bebida. As pessoas podem chegar em casa e dizer, epá, aquele funeral não bateu porque não pitámos, não comemos, não nos serviram, não nos puseram à vontade, que funeral era esse? Acontece muito, goza-se muito com isto, mas é mesmo real. E geralmente para alimentar as pessoas no funeral, como vem muita gente, quem conhecia, quem não conhecia, mas há sempre pretexto para ir, né? Tanto que em Angola, quando se vê um caminhão cheio de pessoas a dançarem ou aqueles caminhões com caixa aberta atrás, pessoas a dançarem, a chorarem, a gritarem, sabe-se logo, diz, aquilo é um funeral. Estão todos a ir para o destino final da celebração, digamos assim. E a canjica é o prato dos funerais porque é um prato relativamente fácil de fazer. Aquilo é tipo milho, feijão, junta tudo, né, Shirley? Eu Só. só comi a canjica com milho. A nossa Como é que é canjica tu? é doce. Sim, exato, eu só comi canjica A doce, nossa lá canjica está. é doce. Mas é prato-refeição. Não é sobremesa, sobremesa. depois é que eu comi aquilo como sobremesa. Então estamos a falar de canjicas diferentes. Estamos a falar de Exato. canjica. A que você descreve tá me lembrando um pouco a cachupa. É uma cachupa, É, mas com mais milhos. Que a gente não tem no Brasil, por acaso. Então é só o nome. Infelizmente, Eu conhecia porque eu já canjica comi a como- cachupa como um e doce. achei Plot twist. fantástica. Exato. Plot twist total, Exato. gente. Mas tem essa semelhança no uso do milho de canjica. Porém, numa receita vai ser para um prato salgado e na outra vai ser para o prato doce, cozido em ou leite de vaca ou leite de coco.
Ai, eu adoro canjica. Que curioso. Pois, é que eu não e- conheço essa doce, agora E a vou gente ter que come em fazer provar. festa também, mas é na festa junina. Exato, eu experimentei porque a minha mãe dá-se imenso com pessoas brasileiras e me foi introduzida a canjica, a brasileira, a doce, em Holanda. Lamento desiludir. Ok, pá, lamento desiludir. desculpem. Olha, levei-vos para outra trip. Mas quem está comigo em Angola sabe que isto da canjica salgada, então, em Angola é verdade. É o prato dos funerais. Mas depois temos outros pratos comuns. Vamos lá Temos. procurar aqui alguns. Sim, temos o pirão e o pirão para vocês, funs para nós. Super presente nas duas culinárias, com certeza. Ainda sobre doces, temos muito pé de moleque. O pé de moleque, os doces é- todos feitos com amendoim, Exato. não é? A nossa paracuca também a ficar ali muito paracuca, próxima. que eu já fiquei conhecendo hoje, que eu vou ter que testar, que a gente Sim. vai fazer essa Vamos fazer receita, juntas. Yolanda, vamos. 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 Vou entrar nas receitas da Luísa, já estou. Vamos. Aceito esse convite, esse desafio. Eu sou Oba, péssima. oba. Uma vez tentei gravar-me em televisão, não, convidaram-me para um programa da tarde e eu fui fazer um prato e disseram, é muito fácil, pesadelo da minha vida. Passei uma vergonha tremenda, aquilo ficou horrível. A Fátima Lopes, que era a apresentadora, a provar e eu, por favor, diz que está bom, só para as câmaras. Mas foi uma animação, foi muito divertido. Luísa, assim, quais é que seriam os teus objetivos no horizonte? Dentro da tua carreira como chefe, dentro do teu papel principal como mãe, o que é que tu te vês a fazer nos próximos tempos? Como desafios a aceitar? O que é que aceitarias? Olha, como desafios a aceitar. Sonhos e desafios, Sim. né? Acho que eles andam um pouco juntos. O que eu queria muito fazer, se eu pudesse amanhã acordar e estar assim, no lugar dos sonhos e encarar um novo desafio na minha vida, seria um programa de culinária para crianças. Seria algo focado no público infantil. Tenho muita vontade de fazer isso, porque eu acho que se a gente aprender desde cedo a ter uma boa relação com a comida e com os alimentos, entender de onde que veio, o que aquilo faz no meu corpo, como é que ao escolher um alimento eu contribuo mais ou menos para um mundo mais ou menos sustentável, enfim, e toda essa discussão que a gente tem em torno da comida, é um grande ganho para toda a sociedade, porque quando a gente constrói uma boa relação com a comida, a gente constrói uma boa relação com a nossa própria essência, com a nossa identidade, com as outras pessoas, porque imagina, a comida é a coisa mais íntima, a relação mais íntima que a gente tem. No dia, a gente tem outras relações íntimas também, é claro. Mas a comida é uma assim, constante. É a constante, a mais presente, não é? Imagina, eu acho isso muito louco, não é muito louco? Sim. Você levar um alimento para a boca E transformá-la em energia. e transformar isso em energia. Carregá-lo contigo, na Cozinhar tua para pele. alguém também, partilhar uma refeição com alguém, acho Sim. que são momentos muito íntimos mesmo. Então, imagina fazer isso para criança. Eu aprendi a cozinhar vendo um quadro de culinária num programa da TV Cultura no Brasil, que era o X-Tudo. E eu assisti o programa inteirinho, só para aquele quadro de 5 minutos, onde eu me ensinar uma receita. E aí eu já ia para a cozinha e queria fazer. Eu adorava assistir o X-Tudo. Então, eu queria fazer um X-Tudo do bem. Porque aquelas receitas naquela época eram com muito achocolatado, cheio de açúcar, leite condensado. Inclusive, o X-Tudo não é o nome que vocês dão àqueles hambúrgueres que têm um monte de coisas. Exato, sim. Olha, fiquei com fome no final deste episódio. Ah, eu também. E olha que eu Spoiler. almocei antes de vir Yeah, pra cá. eu também, nem foi pouco. Mas olha, vamos ficar assim, querendo mais desta conversa que agora chega ao Sim. final. Luísa, obrigada. Ai, foi muito bom estar aqui com Que delícia. vocês. Foi uma delícia mesmo. Foi saboroso, literalmente. Foi. Shirley, Agora eu te espero pra Adorei, nossa... mas agora deixaram-me com fome. Paracuca. Pois. Shirley, você vai ter que ir lá comer a paracuca com a gente Não, também. primeiro fazer a temos de paracuca. dar a canjica doce a provar à Yolanda. Ela tem de experimentar a favor. canjica É doce. verdade. Tem de mudar o meu conceito de canjica. É verdade. Vocês aí desse lado, venham aqui petiscar connosco ao Spotify, estamos no Apple Podcast também e servimos todas as semanas um novo episódio aqui pelo YouTube, com muito amor e sempre com muito acolhimento, com muito abraço, com muito quentinho aqui à vossa espera. Um beijinho muito grande, deixem aqui nos comentários o que acharam deste episódio, queremos o vosso feedback, queremos saber também quais é que são os vossos pratos favoritos do Brasil, de Angola, de Portugal, de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, de Moçambique, de Santo Tomé e Príncipe, de Timor. Eu não posso esquecer de nenhum, senão elas ficam zangadas. Basta falhar um, não disse o país X, então este é o momento tenso para mim. A ver se eu não me esqueci de nenhum país. Não esqueci, pois não? Eu acho que não. Eu acho que não. Aí desse lado, cuidem-se muito. Estamos juntos, ligados e bué de misturados. Obrigada, Luísa. Obrigada. Até para a Yolanda, semana. Shirley. Adeus. Que delícia, mãe. Adeus.